Olá a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu estou presente com a minha amiga Graciela Paciência, e nós vamos falar sobre o livro Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, e a adaptação cinematográfica que estreou na última semana na Netflix. Tudo bem com você, Graciela? Olá, Alex. Olá, pessoal. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Alex. É bom voltar aqui ao Cine Resenhas, né? Ainda mais para falar mal. Brincadeira, gente. Para comentar o livro e o filme. Então, a Graciela e eu meio que entramos em sintonia na segunda-feira passada, que nós iniciamos praticamente ao mesmo tempo a leitura do livro, né? Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, que é o do escritor canadense Ian Reid, e que foi publicado aqui no Brasil em 2017 pela Fábrica 231, que é uma espécie de extensão aí da editora Rocco. E o livro ele foi traduzido aqui no Brasil pelo Santiago Nazarian. E deixa eu começar, Graciela, a nossa conversa perguntando, na verdade já sei um pouco a sua opinião, né, que a gente discutiu bastante, né, na semana passada sobre o livro, mas para dar o pontapé inicial na nossa conversa, quais são as suas impressões gerais em relação ao romance? Eu não gostei. Bom, eu, eu acho que no começo a gente até fica curioso, mas eu tenho que confessar que eu fiquei mais. O que me despertou mais interesse foi o trailer do filme, que eu vi o trailer antes de começar a ler o livro. E Uhum. despertou mais curiosidade do que as páginas iniciais do livro. E aí ele caminha de um jeito que é sempre assim, né? Você acha que vai chegar num ponto que vai ficar melhor, que vai ficar melhor, que vai ficar melhor. E realmente chega um ponto que você fala assim, não, agora eu acho que sim, né, que vai. Mas eu não gostei. Eu tô meio assim, receada porque eu não sei até onde que é para eu comentar, ou se tem algo específico, né, se a gente vai dar spoiler, se ou não. Eu estava até pensando nisso, né? Vamos incluir ou não spoilers nessa conversa, porque para tratar sobre essas duas mídias, né? Essas duas encarnações desse texto, eu acho que é um pouco difícil não tratar especificamente sobre os caminhos, né, que essa história vai tomando, porque acredito, né, que principalmente a resolução representa muito ali o peso em relação ao nosso conceito tanto com o livro tanto com o livro quanto com o filme. Eu acho que o livro a gente consegue meio que defini-lo assim como um texto com três atos bem definidos, uma vez que ele tem o seu primeiro terço acompanhando, né, esse casal que é o Jake e a namorada dele. Eu não me recordo se, assim como no filme, ela é uma personagem que é batizada na história. Eu não sei se ela é tratada só como uma garota ou como a namorada. Eu acabei não revendo esse detalhe, porque no filme é uma personagem que recebe mais de um nome, mas que é acreditada ali como a garota, né? Ou como a namorada do Jake. Mas, assim, é um livro que ele tem o seu primeiro terço bem determinado por essa viagem de carro desses namorados e indo para a casa dos pais do Jake, e é num momento ali totalmente inapropriado por conta do tempo, então eles têm muita dificuldade para, enfim, atravessar a estrada, porque está nevando muito. E é uma viagem que só vai ser um oi, um jantar e tchau, porque ela insiste que precisa voltar no mesmo dia para no dia seguinte trabalhar. E aí eu lembro, né, que quando a gente conversou, já iniciando a leitura, a gente já falou, né, o quão maçante estava, né, a história acompanhando esse casal, né, dentro do carro.
E aí depois tem esse segundo momento da história, que é justamente sobre a chegada deles a esse destino, né, que é a fazenda onde os pais do Jake vivem. E aí, novamente, é uma expectativa meio frustrada, né, que você nutre por essa história, porque embora seja um encontro que comece a pautar ali alguns mistérios, ele não mostra muito a que veio, né? Que é o encontro em que a Jess, a namorada do Jake começa a receber ligações, né, de um autor desconhecido. Também se faz muito mistério em relação ao porão que tem na casa, aos animais que estão mortos no celeiro, e aí você fica, né, o que está acontecendo aqui, né? Então, no livro ela não tem nome, né? Não mostra o nome dela, inclusive, porque assim, o livro é narrado em primeira pessoa, é narrado pela namorada, e no momento que ela comenta as ligações, ela só fala assim, ligações, eu estava recebendo ligações do meu número. Então a gente fica sem saber. Mas tem dois pontos que me incomodaram mais na história. E isso, o que eu vou citar, se diz mais a narrativa, né, do que propriamente do que acontece na história. A primeira é a pontuação. Essa parte que eu vou citar, eu não sei se tem um termo técnico, provavelmente tem, mas eu não conheço. Eu acho que é válido o escritor usar em determinados momentos para dar ênfase em alguma ação, em algum momento, mas é usado em vários momentos. E isso me incomodou muito, porque fica uma coisa do tipo, por exemplo, eu fui à padaria, eu comprei pão, eu voltei para casa. Ao invés de eu fui à padaria, comprei pão e voltei para casa. Isso, na leitura, me incomodou demais, porque acontece bastante. E outra coisa, eu achei as atitudes muito aleatórias, muito jogadas, mesmo... Tudo bem que quando você descobre você desvenda a história, isso deveria até fazer algum sentido, mas é que não faz. Não tem porquê. E pior do que isso, quebra toda a nossa... o clima da leitura, o clima de tensão mesmo. Então, em uma situação que eu não vou especificar qual é, mas em uma situação que a personagem estava que era uma coisa mais tensa, ela estava com medo, e aí ela fala assim, consegui voltar a respirar. E aí ela continua, eu queria ser uma boa aluna em artes. Cara, tipo, sabe, nem a resolução vai justificar a quebra da tensão naquele momento, porque você está tirando do leitor toda a preocupação, todo o clima que ele estava aproveitando. Esses foram os dois pontos que me incomodaram, né? E que eu queria deixar mais claro, foi isso. Esse exemplo que você pontua, desse momento de tensão em que existe essa quebra por conta de uma observação mental que a personagem faz, acontece justamente no terceiro e último ato dessa história, né? Em que vai ficando mais claro o porquê desses personagens, o porquê dessa viagem, o porquê desse encontro com os pais, o porquê de certo atrito, né, que há entre eles, porque até mesmo o título, né, eu estou pensando em acabar com tudo, na verdade, verbaliza um desejo, né, dessa personagem em acabar com um relacionamento que, assim, não... até está fluindo bem, mas não é necessariamente o que ela procura. E acho que esse incômodo, né, que causou em você e que também aconteceu comigo em relação ao romance, eu imaginei que pelo menos para a linguagem cinematográfica isso seria traduzido de maneira muito mais plausível, né? Porque esse é um texto que aos poucos vai se
vai se revelando ali, na verdade, uma espécie de suspense psicológico, né? E aí todas essas observações, elas, não entrando em muitos detalhes, mas elas parecem pertencer a uma mente que está com pensamentos muito tumultuados, né? Com raciocínios que vão se atropelando. Eu imaginei, né, que pelo menos na linguagem cinematográfica isso seria bem traduzido ali pelo Charlie Kaufman, que é o diretor da adaptação e que também se encarregou, né, de escrever o roteiro. No caso, o escritor Ian Reid, ele só aparece aqui como um produtor, ele não se envolveu no processo de adaptação. E o Charlie Kaufman, caso não seja um nome muito familiar a vocês que estão nos assistindo, é aquele sujeito pirado que trabalhou no início da carreira ali com Spike Jonze e Quero Ser John Malkovich, A Natureza Quase Humana, adaptação. E aí depois que teve o rompimento, né, entre os dois, o fim do casamento, né, entre esse roteirista, né, pirado com esse diretor também igualmente pirado, eu achei que o Charlie Kaufman se perdeu um pouco, principalmente quando ele enveredou aí pela carreira na direção. Esse é o terceiro filme dele, né? Ele fez antes o Cinedoc Nova York, que eu acho um filme extremamente regular e que, para mim, entrega muito ali uns tiques de diretor iniciante. E teve a Anomalisa, né? Aquela adaptação bem excêntrica que eu considero um filme até acima da média, mas que eu acho que também existe alguns excessos. E esse eu considero, acho que o pior trabalho que ele fez até aqui. O Cinedoc Nova York, eu confesso que eu vi na época que saiu. Uhum. Eu lembro de ter gostado, mas eu não lembro de nada do filme. Então, talvez se hoje eu revisitasse, provavelmente a minha percepção seria outra. A Anomalisa eu gosto bastante. Eu gosto bastante, eu acho muito profundo, tocante, né? Uhum. Eu ia falar do Onde Vivem os Monstros, mas é do Spike Jonze, né? No caso é só a direção mesmo. O Cinedoc Nova York, ele veio no momento ali que tinha outros cineastas fazendo as suas aspirações. Eu até lembro de um filme com o Paul Giamatti chamado Almas à Venda, se eu não estou enganado, esse é o título, que ele inclusive faz o papel de si mesmo, e aí tem a Emily Watson também. Foi um filme que surgiu assim numa época em que outros cineastas, alguns estreantes, também estavam fazendo essas inspirações. Eu acho que até é um filme que se perdeu ali nesse período ali do cinema independente americano. E assim, né, é engraçado como o filme ele até é mais inconsistente em relação a essas interações entre os personagens, porque embora no avanço da história você perceba ali que é justamente essa questão, né, de pensamentos que são atropelados, de personagens ali se misturando, é meio difícil comprar, né, que são interações ali de uma determinada mente, sabe, no sentido de como são pautados os atritos, né, entre esses personagens, os diálogos que vão se dando ali naquele carro, né? Tem até um momento em que os personagens estão voltando, né, depois do jantar na casa dos pais, né, do Jake, e que aí eles começam a falar sobre uma mulher sob influência, né, do John Cassavetes, e é um momento em que a personagem da Jessie Buckley começa a basicamente contar toda a crítica escrita pela Pauline Kael. E existe também um momento no quarto que liga, né, essa citação a um livro que o Jake tinha ali no seu acervo, né, de livros. Você percebe lá que tem um livro de críticas da Pauline. Mas aí você fica pensando, beleza, né? Você está fazendo uma ligação meio pirada com alguns elementos externos, mas não me dizem muito sobre a natureza dos personagens, né? Parece só um repertório ali, uma citação de algo que não diz muito sobre o perfil, né, dos personagens.
Eles têm, tanto no livro quanto no filme, eu achei que os personagens têm umas atitudes muito jogadas, né? Que nem eu falei, são muito aleatórias e nada justifica. Então, tipo, quando entra nisso, primeiro que para mim já tinha sido uma tortura aquele caminho até a casa dos pais dele. Uhum. E aí a gente pega que tem a volta também, né? Então, não, essa ideia tem a volta. Então, tem isso e tem uns outros diálogos e outras atitudes que você fala, cara, mas por que tá rolando isso? Então, quando eles estão caminhando, quando eles estão voltando para casa, eles acabam parando, né, para fazer tal coisa que para mim já não era justificado, e quando eles param de novo, para mim fica menos justificado ainda, e eu não consigo entender como que a personagem feminina que não estava gostando daquilo, ela continuou. E eu deixaria tudo isso para trás, eu relevaria tudo isso, se no final houvesse uma coisa do tipo, então tudo bem. Porque assim, o final eu achei que ele tem sentido, mas ao mesmo tempo ele não contempla, ele não responde tudo aquilo que ele levantou. Então, essas atitudes jogadas continuam jogadas, né? Não justifica. Então, e isso, como eu disse, é tanto no livro quanto no filme. E sempre tem alguém querendo falar assim, mas qual que você prefere, o livro ou o filme? Gente, eu achei que a história não funciona em nenhum dos formatos. E no... Bom, eu nem me lembro se o Alex comentou aqui no começo, mas eu faço parte do Cinema de Boteco, e no nosso grupo, a gente levanta... Porque, assim, tem gente que leu o livro e tem gente que não leu. E aí a gente levantou a questão, né? Tipo, parece que quem não leu o livro pode não entender tudo. Se for assim, então o filme não cumpre o papel dele, porque ele tem que se sustentar sozinho, né? E ficou assim. Acho que até posso sinalizar que talvez agora eu vou tratar sobre um aspecto que é um baita spoiler, né? Tanto quanto o livro, quanto também a adaptação para cinema. Eu já até aviso porque, enfim, né, quem ainda não assistiu ou não leu, seria interessante depois voltar aqui e tal. Enfim, que eu ia citar que para mim é uma história que trata essencialmente sobre o peso do envelhecimento, né? Porque tanto no livro quanto no filme tem um personagem ali que é exibido paralelamente como algo bem secundário ali na história, né? Que é de um zelador. E principalmente no filme ele é uma aparição assim que você fica sem entender exatamente o que está acontecendo. Tentando compreender qual é a importância dele naquele contexto escolar em que ele é exibido, né? Enquanto os personagens estão viajando de carro e de repente aparecem uns takes desse zelador, né? E aí vai avançando a história, a gente vai se deparando com várias situações ali em que esse aspecto, essa moral sobre o envelhecimento é enfatizado um pouco mais ali, somente com a presença dos pais, né, do Jake, que é interpretados pela Toni Collette e o David Twillis, que fez o Lupin em Harry Potter. E aí, depois do jantar, eles são revistos na sala de estar, eles estão muito mais velhos do que nos primeiros momentos deles na história. E aí vai se desenvolvendo a história e vamos nos deparando cada vez mais com esse zelador, né? E aí nós vamos entendendo a participação dele nessa história. Mas aí que tá, né? A gente vai criando suposições de que estamos diante de um personagem cuja mente está definhando e que ele está criando esses cenários imaginários que aí descobrimos que são, né, formados aí por esse casal,
Só que aí que tá, né? Tudo que é construído, todas as situações que são estabelecidas, embora seja a confusão aí de uma mente que está definhando, parece que não faz parte, né, da verdadeira natureza desse personagem que a gente está acompanhando, né? Que é silencioso pelos corredores da escola, que ninguém dá atenção, que às vezes é alvo de algumas chacotas ali por algumas alunas. Qual foi o sentido para você em relação a essa história? Também repercutiu em você essa questão do envelhecimento ou você teve outras interpretações? Então, o que eu identifiquei melhor na parte dos pais dele é que, se você reparar, eles alternam, né? Então, quando a mãe aparece mais velha, o pai aparece mais jovem. Uhum. E vice-versa. Uhum. Agora, quanto ao zelador, eu acho que na história, no filme, como ele aparece desde o começo, eu achei que ele até foi melhor inserido, porque você começa a se perguntar desde o começo. No livro, é mais uma coisa que você fala, cara, de onde que surgiu? Tipo, como que isso tá aqui? Isso é um aspecto que eu achei que no filme ficou até melhor colocado. Foi uma coisa positiva em relação ao livro. Até porque, como eu falei, né, como se trata de um thriller psicológico, eu não sei nem se pode se dizer que é um thriller, porque embora esses elementos de tensão, eu acho que está mais para um drama psicológico, né? Uhum. E eu acho que é um tipo de narrativa muito difícil de você tratar no romance, até porque você não tem ali dados de imagem, né, para conseguir visualizar esse universo. Então, no texto é muito fácil essa narrativa se perder. E aí eu volto, né, a dizer que o Charlie Kaufman tinha essa vantagem, né, porque ele já era ele é um tipo de autor já habituado a esse tipo de universo, né, das perturbações psicológicas e das aspirações, mas ele, na verdade, só reprisa essas coisas que, no fim das contas, já não faziam muito sentido no romance, né, e que também na leitura cinematográfica acabam se perdendo, né? E eu acho que, quanto à parte visual, e até pelo nome do Kaufman, eu achei um desperdício tão grande, porque eu fiquei interessada pela história vendo o trailer, né? Uhum. E ele causa, né? Ele traz a curiosidade de você pensar, nossa, mas para onde que isso vai? Eu lembro que quando saiu o trailer, muita gente no Twitter estava comentando, nossa, mas é tipo um Corra, só que a versão, né? Tipo, o cara que leva a mina para conhecer os pais. Então, eu fiquei bastante curiosa, e tinha tanto potencial na parte audiovisual, mas se você lê o livro, tipo, não tinha muito por onde correr. Eu acho que o Kaufman fez tudo que era possível fazer com essa história, apesar de achar que ele ainda teve seus excessos, porque 2h15 de filme não precisava de tanto, mas acho que, considerando o material original, ele até que trabalhou bem. O problema para mim é justamente a história, que para mim não funcionou, tipo, como ela corre, como ela se desenvolve, né? E isso não tinha como salvar, só se fizesse uma outra história totalmente diferente, aí já não seria a adaptação do livro. Então, para mim, dentro do que foi proposto com a história original, até que foi feito uma coisa boa, né, com ressalvas, mas é isso, não tinha por onde correr. E ainda mais, como você comentou do elenco, o elenco eu achei incrível. A garota, o nome da atriz? Jessie Buckley. Jessie Buckley. Então, eu só lembro de tê-la visto no Chernobyl, né? Ela faz a minissérie Chernobyl, e inclusive o papel dela na minissérie é um dos que eu acho mais triste, que é da esposa de um dos bombeiros.
É. Eu gosto de todo o elenco, mas talvez seja questão de expectativa mesmo, porque acho que muita gente estava numa ansiedade tremenda, né? Ainda mais que ele ia sair perto do feriado e tal, mas não vingou. Eu acho que também outra coisa que eu tenho assim muito incomodou em relação à atmosfera que o Charlie Kaufman tenta construir, que para mim não funciona, é que, sei lá, eu me deparando com um filme assim, né, visualmente da maneira como ele constrói, sei lá, eu tenho a sensação, sabe, de um inverno na alma, digamos assim, sabe, porque é muita neve, é muito frio, mas você não vê os personagens, sabe, expelindo fumaça com aquele frio, e eles estão naquela fazenda que você percebe também que deve ser um gelo, né, pela maneira como é imobiliada e também pelo entorno, né, praticamente não tem nada, a não ser mais neve ainda, né, e sei lá, e você vê eles na mesa de jantar e comendo na maior cerimônia, sei lá, em 10 minutos todas aquelas refeições já estariam congeladas, sabe? É um detalhe assim que me incomoda. Eu lembro, por exemplo, tem um filme brasileiro chamado Soundtrack com o Selton Mello, que eles estão lá no meio de um ambiente menos 0 graus, eles nunca, sabe, expelem fumaça dentro daquele frio, né? E isso foi algo que me incomodou muito no filme. Eu acho que o Charlie Kaufman ele só demonstra mais o seu potencial como narrador visual mais lá para o terceiro ato mesmo, em que inclusive tem uma sequência musical que eu achei até bem interessante ali como foi inserida na história, né? Mas fora isso, não eu nem consegui, sabe, me sentir inserido naquele universo nebuloso da história. Então, mas é justamente por causa do frio, de tão frio que estava na história que eu não consigo assimilar as atitudes deles na volta para casa. Porque, vamos parar para isso aqui, ficou muito inverossímil para mim. Eu não consegui acreditar na ação dos personagens naquele momento. E aconteceu em outros momentos também, mas esse foi o principal. Nas duas paradas que eles têm na volta para casa, tipo, não justifica. Eu não acredito naquelas ações. Uhum. E, Graciela, para finalizar, qual o seu veredito? Qual é o menos pior, o filme ou o livro? Putz. Que não dá nem para dizer, né? Qual que foi o melhor, né? Qual foi o menos pior? Eu acho que o filme é menos pior, porque o livro, quando ele acabou, eu já estava lendo assim, tipo, eu ia passando as páginas, tipo, gente, acaba logo, por favor, sabe? E mesmo assim, eu fiquei curiosa para ver o filme. Eu acho que o filme é menos pior. Tem até um momento no livro, né, que é uma repetição de uma mesma sentença. Ai, que amém, vamos passar isso, né? Sim. E só uma coisa, antes de você finalizar, eu queria acrescentar aqui, que você mencionou que a tradução é do Santiago Nazarian. O Santiago, para quem não conhece, ele é escritor de terror também, ele tem bastante coisa publicada, e ele tem um livro muito legal, que eu gosto muito, chamado Neve Negra, que se passa no sul do Brasil na noite mais fria do ano. É muito legal esse livro. Obrigado por trazer mais esse dado. Eu vou caçar depois, que eu só não tinha pesquisado o nome dele. Pessoal, esse daqui é o livro, ó, a capa dele, a gente leu o e-book, dá pra ver, deu. Esse daqui. Inclusive, ele estava em oferta dias antes da estreia do filme, e eu acho que uma galera comprou, tipo, a gente comprou nessa também, né? Ele está em primeiro lugar na Amazon no gênero suspense e mistério. Ele tá em promoção, ainda tá R$ 7,74, fazendo jabá sem ganhar um tostão da Amazon. E o filme está disponível desde a última sexta-feira na Netflix, que foi dia 4 de setembro. Graciela, muito obrigado pela conversa, foi ótimo como sempre. Espero que a gente se depare em breve com mais um livro e adaptação aí para cinema para a gente poder fazer uma conversa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer voltar. Tchau, Graciela, tchau, pessoal, obrigado.